Olá, meu nome é Igor e você está no canal Herdeiros do Reino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que também é um herdeiro, uma herdeira do reino. E o assunto deste vídeo é: e o amor de muitos se esfriará. Todo mundo conhece essa passagem, não é verdade? E o que diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, é que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que foge à maioria dos irmãos, e que eu quero trazer aqui como uma edificação ao corpo do Salvador, é que o esfriamento do amor tem uma causa, e essa causa foi revelada pelo Salvador. E ela é a iniquidade, ou as iniquidades se multiplicando. Mas então, o que significa iniquidade? Se a gente for ao dicionário, o que nós vamos encontrar é o oposto de equidade, ou seja, desigualdades. Mas quando você faz uma pesquisa no Antigo Testamento para ver o que fala lá a respeito de iniquidades, ou o contexto em que essa palavra é usada, você vai descobrir que iniquidades são ofensas ao Criador. Faz a pesquisa, procura a palavra no Antigo Testamento, usa os recursos que você tem, e você vai descobrir que iniquidade significa pecado contra o Criador, assim como impiedade é pecado contra o próximo, é falta de compaixão em relação ao próximo. E aí nós temos basicamente os dois pecados que contrariam os dois grandes mandamentos, ou seja, amar o Criador sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ok. Partindo desse ponto, precisamos questionar: o que é então a iniquidade na prática? Que pecado é esse? Ou quais são os pecados que podemos caracterizar como iniquidade? É todo pecado que não é impiedade. Parece simples, mas eu vou explicar para ficar mais detalhado. A iniquidade é todo tipo de pecado que ou trata de questões espirituais contrárias ao que o Criador permite, como ir após outros deuses ou ter ídolos, né? A própria avareza, já que o apóstolo Paulo menciona como uma forma de idolatria, é uma iniquidade. Eventualmente ela vai ser uma impiedade, porque vai acabar sendo motivo para um irmão fechar o coração e não ajudar o outro. Mas sendo uma idolatria, é uma iniquidade. Comemorar certas festas também é uma iniquidade. Eu preciso fazer um parênteses aqui, porque eu nunca fui, por exemplo, testemunha de Jeová. Então, aqui eu não vou transmitir uma doutrina de uma religião. E por falar em religião, esse é o ponto no qual a maioria das religiões erra com gravidade, porque a maioria das religiões se atém a ensinar, ainda que isso seja positivo, o amor ao próximo como um valor, né? Só que o erro deles é ignorar o amor ao Criador, que é adorá-lo, amá-lo acima de todas as coisas, ou conforme está lá na Shema, né? De todo o coração, com toda a alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Então, quando a população comemora, por exemplo, uma festa de Réveillon, de Ano Novo, primeiro, é uma festa secular.
Ela não é uma festa religiosa, concordo com você. Mas você já parou para pesquisar a origem da festa de Réveillon? Aí talvez você argumente de maneira recalcitrante comigo, dizendo: ah não, Igor, mas eu comemoro o Réveillon na igreja, eu viro o ano dentro do templo, né? Calma. A festa de Ano Novo, ela é uma celebração, independente de onde você a comemore, a um deus pagão, que é o deus das entradas e das saídas, chamado Jano. O assunto do vídeo não é sobre Ano Novo, mas eu estou usando aqui o Ano Novo, ou o Réveillon, como um exemplo para você entender o que é uma iniquidade. Então, deixa eu te fazer uma pergunta para ficar mais claro. Alguém vai ao templo evangélico, protestante, católico, ortodoxo, com um despacho, uma galinha morta, farofa, esse tipo de coisa? Não. Quem faz isso está fazendo isso para uma determinada entidade. Para a entidade, Criador dos céus e da terra, e para o seu filho, não é isso que se faz, não é isso que é aceitável. Correto? Então, o tipo de comemoração diz respeito ao Deus que está sendo comemorado, está sendo celebrado. E no caso do Réveillon, que é um exemplo aqui, mas não é a única festa pagã que se comemora, é o deus Jano que está sendo celebrado. Então esse é um tipo de iniquidade. O outro tipo de iniquidade é todo pecado, digamos assim, sexual, que não entristece, não trai e não prejudica a ninguém. Uma relação sexual bestial, se é que você me entende, sendo mais preciso, com animais, ela não é impiedade, porque a impiedade é entre um ser humano e outro. É falta de compaixão, né? Amar o teu próximo, bom, teu próximo é ser humano, né? Não trata de animais, porém se enquadra no pecado de iniquidade, porque você está ofendendo o Criador que te fez e não te fez para ter relação com um animal. Porque isso no Antigo Testamento, na lei, né, era considerado uma abominação diante do Criador. Algo inaceitável, um pecado para a morte, né? E aí é necessário mencionar que o pecado para a morte é um pecado de maior gravidade, que tem piores consequências para a pessoa no mundo espiritual, e não pertence só ao universo do Antigo Testamento, já que na primeira epístola de João nós encontramos ali uma citação tratando de quem peca para a morte. E ali está citando exatamente o que é pecar para a morte segundo a lei, né? Não é o nosso caso. Eu acredito que ninguém que vai ouvir esse vídeo tem esse tipo de prática, mas você precisava entender o que é iniquidade. É ir após os outros deuses, é ter qualquer tipo de transgressão ou pecado que não é contra o próximo, mas é contra o Criador, né? Inclusive a própria avareza, já que o apóstolo Paulo a menciona como uma forma de idolatria, pode ser considerado também uma iniquidade. Eventualmente, quando um irmão fecha o coração e não ajuda o outro, se torna também uma impiedade. Mas como é uma idolatria, você está colocando outra coisa no lugar do Criador, se torna uma iniquidade. Então você já descobriu por que o amor das pessoas está se esfriando, porque as pessoas não estão colocando o Criador no lugar devido dele. Entende? Então, a falta de amor não é uma questão de falta de amor em relação ao próximo só. Porque amarás a teu próximo como a ti mesmo parte do quê? De primeiro você se amar. Isso normalmente se aprende com papai, mamãe, bebê, certo? Depois que você aprende a se amar, você passa a amar o teu próximo, né? Porque se você não ama a quem vê, como é que vai amar a quem não vê?
né? Só que se você parar por aí, né, no mundo espiritual existe uma brecha muito grande, porque você parou no amor ao próximo. Você precisa, na verdade, ir até o Criador. Você precisa amar o Criador para fechar esse ciclo, né? E, digamos assim, entregar a quem de direito o amor por existir. Não é isso? Então, quando o Criador é retirado do seu trono, não em absoluto, mas pela sociedade, pelas pessoas, o que acontece é que só o ensinamento do amor ao próximo não é o suficiente. Entende? Porque as pessoas não temem o Criador. E eu confesso, irmãos, que todo ano eu procuro transmitir aos irmãos, através de uma pequena figura, a importância de não se comemorar o Ano Novo. Uma figura mostra lá o deus Jano, né, que é o deus romano, das entradas e das saídas, do velho e do novo. Você vê que tem todas as características, né, não dá para fugir, né? Mas normalmente o meu alerta é ignorado. Eu me sinto, na verdade, assim como você também em outros aspectos, e talvez nesse também, abençoado por não estar entristecendo o Criador nesse ponto. Porque, na verdade, Ele fez tudo por nós, ao ponto de dar o seu Filho, né, fazendo dele pecador para que nós fôssemos feitos justiça do Criador, fazendo dele pobre, né, para que fôssemos ricos, como está em 2 Coríntios capítulo 8. Então, eu acho que não custa nada, né? Mas vai do seu temor, de procurar levar isso em consideração e ver, na verdade, nem tanto o que agrada o Criador nesse sentido, né? Porque eu acho que você já sabe, mas se você conseguir evitar o que desagrada, né, eu acho que vai ser uma grande coisa, né? Então era isso, irmãos. Espero que o vídeo tenha sido de edificação para você. Eu sei que a mensagem ela não é fácil, ela é dura, né? E ela não traz consigo doutrina ou forma de ordenanças. Ela traz, na verdade, um entendimento das coisas como estão escritas, né? E se você leva em consideração as Escrituras, tenho certeza que você vai levar em consideração essa mensagem para que também, né, o teu amor não te esfrie, para que também você não faça parte desses que, né, vão após outros deuses, né, e nem estão entendendo, né, o que está acontecendo com o mundo e com eles mesmos, porque na verdade lhes falta adorar aquele que é digno de ser adorado, conforme está em Apocalipse, porque criou todas as coisas. A partir do momento que eles adorarem, as coisas voltam para o lugar, e aí esse amor que estava esfriado torna a esquentar. Pelo Espírito do Criador, né? Porque pela nossa carne, né? Foi para isso mesmo que o Salvador se entregou, para nos libertar. Tá bom? Obrigado por você ter assistido até o final. Agradeço se você deixar um gostei no vídeo, para que a mensagem chegue a mais pessoas. E se você gostou da minha forma de explicar, gostou do meu jeito de falar ou alguma coisa assim, ou você quer acompanhar os próximos vídeos, se inscreve no canal, se fizer sentido para você, tá bom? Obrigado e shalom.